Olá, começa agora o Em Pauta. Neste programa vamos tratar sobre a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. E está conosco o professor Gabriel Grabowski. Tudo bem, professor? Tudo bem, Leti. E especialista em educação. Professor, o que é a BNCC? Bem, como o nome diz, é uma nova Base Nacional Curricular Comum, tá? Pela primeira vez está sendo implementada no Brasil. Ela já começou essa discussão lá em 2009, 2010. E agora, de fato, ela já está em, vamos dizer assim, em implementação, tá? É uma mudança e uma nova orientação dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental, já aprovados pelo Conselho Nacional e que já estão sendo implementadas nas redes municipais e nas redes estaduais. E a reforma curricular do ensino médio, neste momento, está em discussão no Conselho Nacional de Educação. Mas, primeiro, uma novidade, porque é pela primeira vez que o Brasil adota uma base nacional comum curricular, e ela traz toda uma reorganização, um redimensionamento de todos os currículos de todas as áreas no Brasil. Tá? Então, é uma mudança muito substantiva, muito complexa e que requer de todos nós uma apropriação, um conhecimento e um acompanhamento. Professor, no ensino tão fundamental que já foi aprovado, quais são as principais mudanças da Base Nacional Curricular? Bom, ela foi aprovada já para o ensino infantil, que é uma etapa, e a etapa do ensino fundamental, séries iniciais e finais, tá? Bom, de linhas gerais, o que mudou? Por exemplo, em todo ensino fundamental, vou destacar duas grandes mudanças, tá? Deixam de, vamos dizer assim, de existir formalmente o que se chama disciplinas, tá? De português, matemática, história, geografia, ciências, tá? E passam foram fixadas 10 competências que a educação precisa desenvolver nos alunos. E essas disciplinas que até então existiam, elas deixam de ser obrigatórias, a grande maioria delas, só ficou obrigatória 3 áreas, vamos chamar, ou 3 disciplinas antigas, que é português, matemática e inglês, isso no ensino fundamental. As demais disciplinas, elas foram transformadas em componentes curriculares, ou seja, assuntos de filosofia, de geografia, de história, temas, devem ser desenvolvidos através dessa formação por competências. Então, há uma mudança de fim das disciplinas propriamente ditas, uma estruturação por áreas e também agora pelas novas competências, tá? Deixamos de buscar desenvolver saberes, conhecimentos e conteúdos como era então, para desenvolver o que eles estão chamando de competências e habilidades nos alunos. É um novo currículo, é uma nova orientação e uma mudança muito substantiva. Mas não houve um preparo do país para isso, porque as formações continuam sendo por áreas específicas, né? História, geografia, biologia, né? Então, quer dizer, não houve uma sedimentação da formação de professores para dar conta dessas competências. Esse exatamente é um grande desafio e diríamos um grande problema que nós vamos enfrentar agora, tá? Porque você destacou bem, no Brasil nós continuamos ainda, as universidades, formando professores de forma disciplinar. Tá? Isso é uma formação geral no Brasil ainda. Continuamos formando professor, como você disse, de biologia, de ciências sociais, história, geografia, português e matemática. Ela continua sendo feita desta forma, inclusive aqui na nossa Universidade Fevale. Tá? Na medida agora que esse professor tem que trabalhar por competência, ele, além de manter uma formação disciplinar, esse processo de discussão da BNCC não oportunizou que esse professor tivesse uma preparação prévia, uma formação prévia. E esse processo também está sendo muito acelerado. Então, nós vamos encontrar aqui uma dificuldade que os especialistas estão apontando já, que é, primeiro, mantemos uma formação de professores disciplinar,
O novo currículo deverá ser por competências, para os quais nós ainda não estamos preparados e nem formamos professor por competência. Ele, por esse processo de aceleramento já em 2019 e 2020, já teria que começar a trabalhar de forma, por essa perspectiva de competências e habilidades. O que são competências e habilidades? Requer que o professor tenha um trabalho interdisciplinar com as outras áreas, com os outros componentes. Tá? Isso requer, por exemplo, além da formação inicial e continuada do professor, tempo de planejamento nas escolas, tempo de reunião entre os professores, para que eles possam planejar essa ação curricular de forma agora integrada e interdisciplinar. E isso também, devido a essa pressa, vamos dizer assim, não está se possibilitando. Então, provavelmente, nós vamos ter algumas dificuldades sérias a partir do ano que vem, se esse processo de aceleração for mantido nesse ritmo. Queria lembrar também de que quando o Conselho Nacional aprovou a BNCC para o ensino fundamental e infantil, ele prevê a implementação até 2020. Ou seja, nós teríamos 3 anos, 2018, 2019 e 2020, para nos preparar, nos organizar, planejar e implementar. Mas por uma opção política, tanto do governo federal, do Ministério da Educação, como aqui no Rio Grande do Sul, esse processo está sendo antecipado, está sendo acelerado para fazer toda a discussão esse ano e já implementar em 2019. Tá? Primeiro, eu acho que é uma pressa desnecessária, que pode depois ser prejudicada pela falta de preparação e planejamento dos professores e das escolas. Além disso, seria muito importante que pais, próprios alunos e a sociedade se apropriassem mais desse processo. Em educação, em mudanças curriculares desta ordem, a gente não pode ter pressa, a gente tem que ter muita cautela, muito estudo, muito planejamento, sob pena até de comprometer depois a própria BNCC. Pois é, pelo que o senhor falou, né, esse debate começou lá em 2009, né, no governo Lula ainda, mas parece que da forma como o senhor está colocando aqui, agora foi, nos últimos anos, se chegou a uma conclusão por decreto. Tem que ser assim, não seguiu o ritmo do debate, das negociações da sociedade a respeito dessa nova base curricular. Havia um processo de discussão na sociedade, nas universidades, nas entidades educacionais que vinha ocorrendo, mas o que mudou nos últimos 2 anos, tá? Eu estou falando 2016, 2017, esse processo começou a ser acelerado e justamente na etapa onde que a sociedade mais deveria ser ouvida. Tá? O MEC organiza uma 3ª versão de BNCC em 2016, manda para o Conselho Nacional em 2017, que faz uma discussão acelerada também pelo Brasil, e já aprova em 2017, é sancionada em 2017, e esse ano já está se preparando a implementação. Ou seja, a fase que requereria e requer ainda um tempo de apropriação, de discussão da sociedade e dos educadores, essa fase que está sendo acelerada. Tá? Então, em menos de 1 ano, as redes, por exemplo, as escolas do Brasil, são milhares de escolas no Brasil, têm menos de 1 ano para conhecer a BNCC, estudá-la, apropriá-la, organizar os seus projetos pedagógicos e já implementar do ano que vem. Este é um processo que também requereria um tempo de amadurecimento, tá? Que é o que foi previsto no Conselho Nacional. 2018, 19 e 20, mas politicamente, tá, os governos federal e estadual, eu acredito que em função das eleições desse ano, nós temos eleição para presidente, temos eleição para governador, então tanto a gestão federal como as gestões estaduais, na maioria dos estados, estão atropelando, estão acelerando um processo educacional para deixá-lo, vamos dizer assim, implementado durante o seu governo. Isso não é bom para a educação, isso não é bom para a qualidade da reforma mesmo. O governo sai, mas o país continua, né? A população continua, a sociedade continua. Né? O país continua, a sociedade continua e o mais importante, a gente tem que romper no Brasil com um vício que a gente já discutiu, que é implementar políticas de cada governo. Tá? Nós temos que ter políticas de nação, de Estado, de longo prazo, principalmente na educação, e não de governo. Quer dizer, o governo parece que quer terminar essa BNCC, deixar ela pronta e dizer que implementou.
Oficialmente sim, mas na vida real, na vida das escolas, ela não aconteceu ainda. E ela requer mais tempo e mais discussão do que essa pressa que os governos estão tendo. Tá? E isso vai afetar depois a qualidade da educação nas nossas escolas municipais, nas nossas escolas estaduais. Por quê? Porque nem os professores, nem as escolas tiveram tempo suficiente de se preparar para uma reforma curricular. Reforma curricular requer tempo e requer participação de todos, especialmente dos professores. Professor, à primeira vista, né, uma formação por competências, ela é atrativa, porque a vida perpassa em vários assuntos, né? Mas, na prática, embora não tenhamos isso ainda, né, realmente se forma melhor o jovem? Quer dizer, a base do conhecimento, a base do ensino vai ficar melhor? Depende de como for implementado. Essa discussão do currículo por competências ou pedagogia das competências, ela também é uma novidade no mundo, tá? Como é que ela chega no Brasil? A primeira discussão que aconteceu sobre competências foi na França, tá? Canadá, tem um grande teórico das competências que é o Pierre Renaud, que ele já escreveu um livro, vários livros, bastante tempo sobre esse assunto, mas justamente o Pierre Renaud propôs que a pedagogia das competências começasse pela formação dos professores. Nós estamos fazendo o inverso, nós estamos começando pelo currículo e não pela formação dos professores. Isso, o maior especialista já apontava isso. Agora, como é que ela entra no Brasil? Tá? Ela entra a partir de 1996, com o governo Fernando Henrique, o ministro Paulo Renato, e eles começam a implementar a educação por competência no ensino técnico, na educação profissional. Então, na educação profissional, em alguns cursos superiores, tipo medicina, nós já trabalhamos por competências. Por quê? Porque é mais fácil em áreas técnicas, tá, e profissionais você desenvolver as competências. Tá? No caso, um médico ou um técnico, ele tem que conhecer aquele conteúdo necessário e ele tem que saber fazer. As competências estão muito relacionadas em saber fazer. Então, por exemplo, um enfermeiro ou um técnico de enfermagem ou um médico, ele tem que entender o conteúdo da medicina, ele tem que praticar a medicina. Ele tem que entender como se faz uma cirurgia e ser capaz de operar a cirurgia, de realizar a cirurgia. Isso é uma formação por competências. Então, em algumas áreas do nível superior e do nível técnico, eu diria, a gente já tem uma experiência e é possível. O desafio é trazer isso, por exemplo, para a educação infantil, para a educação fundamental. Um país gigantesco. Um país gigantesco também. Então, o que eu quero dizer, assim, eu acho que o Brasil está atropelando de que nós não temos uma experiência ainda de fazer isso no ensino fundamental e infantil. Tá? Até o que seria uma criança competente? Tá? Uma criança de 6 anos, 7 anos. Como é que você vai medir uma competência? O mais importante, segundo os estudos especialistas na educação infantil, é a criança viver a infância, é a criança brincar e através de conviver com seus colegas e através disso aprender a escrever, aprender a ler, a se socializar, a ser feliz nessa fase estudando. Tá? E não é fim da educação infantil formar crianças competentes em nada, é fazer com que elas vivam bem a sua infância. O que seria adolescente competente? Tá? A adolescência é uma fase da vida que você desenvolve toda a dimensão humana, social dos adolescentes, as relações, os vínculos, o conhecimento do seu corpo, do seu ambiente, da sua sociedade. Então, eu acho que é um pouco, pelo menos, precipitado e inadequado você trazer esse currículo de competências para o ensino fundamental e infantil. Eu não sou dessa área, mas os especialistas alertam que isso mereceria mais amadurecimento, mais tempo de discussão. Tá? Como é que você vai avaliar isso na educação infantil? Mas como eu não sou da área, eu diria assim, requer mais cuidado nisso aí. No ensino técnico, eu vejo possibilidades, mas não quer dizer que seja em todo ensino técnico. Tá? Porque a educação técnica ela tem uma função mais prática de inserção no mercado de trabalho, de aprender a fazer as coisas, exercer a profissão. Então, na educação de nível profissional,
Tudo bem. Agora, na educação básica, qual é a função da educação básica? Infantil, fundamental e média. É preparar essas crianças, adolescentes e jovens para a vida, para a cidadania. E não necessariamente para ser competente em coisas A, B ou C. Tá? Ou seja, tem que ser competente para viver bem como ser humano, como cidadão, tendo conhecimentos e saberes necessários para a sua vida e para a progressão dos seus estudos. Então, eu acho que é uma questão que requeriria muito mais aprofundamento, trazer isso para a educação básica agora. Mas aí, professor, entrando em outra seara, assim, não está se perdendo essa dimensão da educação como formadora do ser humano, como formador de um profissional, de uma pessoa para o mercado de trabalho? Não está se fazendo essa confusão? Sim, está. Nós estamos antecipando para o ensino médio e até para o ensino fundamental esse caráter da profissionalização da formação, tá? Que já o jovem, o adolescente, seja um profissional de nível técnico inicial. Um excesso de uma educação voltada para a preparação para o trabalho. Tá? E o que se perde com isso? Se perde toda a dimensão da formação do ser humano, do cidadão. A educação básica é a base para que ele precisa para a sua vida. Tá? Que base é essa? É base humana, é base sociológica, é base filosófica, é a formação da ética, da convivência com o outro, das relações que ele precisa estabelecer, dos espaços compartilhados. Então, toda essa área da formação humana, que desde a literatura, da filosofia, das artes, das próprias ciências, ela com essa reforma ela vai ser fragilizada. Ela vai perder espaço na formação para focar-se em desenvolver algumas competências que os estudiosos lá elencaram, desenvolveram, tá? E que agora vão implementar de forma quase que nacional. Isso também é perigoso, porque a competência para uma criança e para um adolescente aqui no sul do Brasil, ela precisa ser igual ao do norte e nordeste? Tá? Não necessariamente. Tá? Então, claro que nós temos na base a previsão de uma parte regional. Mas eu acho que, fundamentalmente, nós temos que procurar mais formar crianças, adolescentes e jovens para a vida, felizes, com alegria, com prazer de estudar. E por que eu estou enfatizando isso? Cresce o número, por exemplo, no Brasil, de suicídio de adolescentes e jovens. Nesta faixa, dos 12 aos 17, 18 anos. Bom, se está crescendo no mundo e no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, suicídios de crianças, adolescentes, inclusive em escolas, tá? Que educação que a gente precisa? Não é a técnico-profissional por competência, é a humana, como você disse, tá? Que é para a vida, entender a vida, pensar a sua vida, situar-se nessa vida. Isso são questões de ordem mais geral, que é essa fase que tem que priorizar. Senão nós já vamos estar trazendo uma carga sobre esse adolescente, esse jovem, que não é o momento. Isso é para a segunda fase, quando ele chegar na idade aí de 18, 20 anos. E além da questão do suicídio, que é gravíssimo, mas também tem um aumento da cultura do ódio, da dificuldade em lidar com frustrações, com contraditório. Exatamente, nós percebemos que existe uma intolerância maior, e aí vem toda aquela discussão do bullying, seja com os colegas, tá? Seja com um colega que pensa diferente dele, a intolerância de opiniões, a intolerância em relação à questão de gênero e sexo, seja em relação a pensar diferente, a ter outra opinião, a pertencer a outros grupos, a outras tribos nessa idade. Então, isso demonstra o quê? Uma imaturidade de socialização e de convivência com o outro e com o outro diferente. Isso que a educação básica tem que trabalhar agora e desenvolver isto, tá? Porque depois, quando entrar na fase de profissionalização, esta base humana, social, psicológica, inclusive, como você diz, ela deixa de ser desenvolvida na fase mais importante da sua vida. Professor, quero ouvir o senhor sobre as principais propostas, as principais mudanças que estão sendo propostas para a Base Nacional Curricular do ensino médio. Mas eu vou pedir para o senhor responder após o nosso intervalo. O Em Pauta volta em breve.
voltamos com Em Pauta, hoje discutindo sobre a BNCC. Professor Gabriel, eu tinha lhe perguntado antes, no final do bloco anterior, sobre as principais transformações, né, da Base Nacional no ensino médio. Quais são elas, professor? Bom, a BNCC para o ensino médio, ela é uma proposta que neste momento está no Conselho Nacional de Educação, que está realizando uma série de audiências públicas pelo Brasil. E tudo indica, no calendário que estão executando, que ela será aprovada agora no segundo semestre e homologada também pelo governo antes de término do seu mandato, para ser ano que vem também implementada. Nesta proposta, algumas coisas chamam a atenção. Tá? Ela segue a lógica da BNCC do fundamental, ou seja, extingue as disciplinas, cria as 4 áreas de conhecimento, que é aquelas áreas já conhecidas, tá? Linguagens exatas, aplicadas e humanas, prevê 4 áreas. Aí tem uma incongruência, inclusive, porque a lei da reforma do ensino médio, aquela que veio por medida provisória, previa 5 itinerários. Já a BNCC está prevendo 4, então tem alguns que estão dizendo que elas não estão se conversando, não estão integradas, tá? Então ela prevê só 4 áreas e apenas 2 disciplinas obrigatórias, português e matemática. No fundamental são 3, português, matemática e inglês. Agora é só matemática e português. Tá? Essa é uma primeira mudança. Ela também vem estruturada por competências, como da do fundamental. Foram estipuladas 10 competências que devem ser desenvolvidas no ensino médio. A lógica, então, permanece pedagogia e currículo por competências. Mas tem mais 3 novidades bastante preocupantes, que estão na BNCC, mas estão também numa outra proposta do MEC, que é novas diretrizes para o ensino médio. Quais sejam? A possibilidade de que o ensino médio, a partir do próximo ano, Laerte, tenha até 40% do currículo por EAD, educação à distância. Tá? Que hoje é proibida a educação à distância no ensino médio. Ou seja, o jovem poderia fazer até 40% do seu currículo por competências, só português e matemática como obrigatórios, por educação à distância. Isso já está gerando bastante preocupação e reação da sociedade, porque a formação por competência para um jovem adolescente de 15 anos em AD o afasta dessa sociabilidade, do convívio com outro jovem, o deixa em casa de novo na frente de um computador. Tem uma segunda preocupação também grande, que é a EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá? Ela poderá ser até 100% em AD. Tá? Ou seja, jovens adolescentes de 18 anos que fariam ensino médio pelo EJA, pela Educação de Adultos, fariam ele totalmente em AD. Isso também está gerando muita apreensão entre os educadores. E prevê uma outra mudança também, diríamos assim, bastante séria, que é o seguinte: é o trabalho voluntário no ensino médio. O jovem que estiver num estágio de nível de médio, como tem muitos em empresas e até em instituições, ou fizer algum trabalho voluntário na sua cidade, numa organização não governamental, participar de um movimento, por exemplo, do meio ambiente, ele pode aproveitar esse tempo como de trabalho voluntário ou de estágio como carga horária no ensino médio. O que isso pode gerar? É um grande enfraquecimento do ensino médio brasileiro, que já tem avaliações que é de baixa qualidade. Se você o transforma até 40% em AD e ainda o aluno pode cumprir parte em estágio voluntário, significa menos tempo de escola, menos tempo de contato com os professores e interação com seus colegas. Eu acredito que haverá uma precarização ainda maior do ensino médio. Tá? Por essas estratégias que a BNCC e as diretrizes que estão no Conselho para serem aprovadas esse ano. Professor, e aqui no Estado, como é que está sendo feito essa transição, essa implementação, melhor dizendo, da Base Nacional? No caso do Rio Grande do Sul, a educação infantil e o ensino fundamental,
através da Secretaria de Estado de Educação e da Undime, que é a União dos Municípios, a nível nacional e estadual, com algumas entidades parceiras, tipo Sinep, o Sindicato das Escolas Privadas, e também a FAMURGS, eles estão em discussão neste momento em todos os municípios, tá? Então, a SEDUC com a Undime criaram uma plataforma que se chama o novo Referencial Curricular Gaúcho, cujas contribuições eram para serem encaminhadas agora até 30 de maio, ou seja, já passou o prazo de encaminhar sugestões. Nesse momento estão ocorrendo conferências nos municípios, discussões nos municípios. A partir de julho e agosto teremos conferências regionais, inclusive uma na nossa região será aqui na Universidade de Fevale. Em outubro será feita uma sistematização e já irá para o Conselho Estadual de Educação para aprovar o referencial gaúcho curricular, já para implementar ano que vem. Então, há um processo com participação virtual, com conferências municipais e regionais, mas no meu entendimento bastante também acelerado, tá? Precipitado, porque o Rio Grande do Sul já quer implementar a partir do ano que vem. E a participação está se dando, Secretaria de Estado de Educação com os municípios, e o que a gente já tem percebido e constatado que nas escolas, por exemplo, estaduais e muitas escolas municipais é uma discussão que é bem superficial, tá? É mais informativa do que participativa e construtiva. Mas o Rio Grande do Sul está em processo intenso de aceleração da nova BNCC. Professor, antes o senhor comentou, né, sobre precarização, né, do ensino. Quer dizer, a leitura que eu fiz do que o senhor colocou é que o Estado está tirando o seu compromisso com a educação, ou pelo menos está diminuindo substancialmente o seu compromisso com a educação. É uma leitura correta ou está errônea da minha parte? Eu não diria tanto desresponsabilizar, porque pela Constituição os municípios são responsáveis pelo ensino fundamental e infantil, o Estado o médio e a União pelo superior. Agora, você tem razão quando você diz o seguinte, na medida que há tanta flexibilização, tá, permite, por exemplo, que os estados no Brasil hoje ofereçam o ensino médio de várias formas, tá? De acordo com as suas capacidades e da sua situação financeira. Todos nós sabemos que vários estados, Rio Grande do Sul é um deles, mas Rio de Janeiro e muitos, estão com sérios problemas financeiros e fiscais, tanto que estão atrasando salários, estão não pagando os seus compromissos e tal. E isso permitirá que os estados diminuam os custos, porque eles não precisam oferecer todas essas disciplinas, eles podem fazer através de educação à distância, isso vai requerer menos recursos, menos investimentos, vai requerer menos professores, e aí sim essa junção de fatores diminui a responsabilidade do Estado, fragiliza a formação e precariza o ensino médio. E isso compõe uma lógica de que o Estado cada vez mais se desresponsabiliza com essa educação básica das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes, que é algo imprescindível. E mais do que imprescindível, é um direito pela nossa Constituição e pelo Estatuto dos Jovens, de que ele tenha uma educação boa, de qualidade, e não de qualquer forma, inclusive de uma forma não harmônica, porque cada sistema de ensino pela BNCC pode escolher oferecer todas as áreas ou algumas áreas. Umas podem enfatizar componentes curriculares na sua totalidade, outras na sua parcialidade. Tem uma outra discussão. As escolas particulares provavelmente vão manter o currículo completo, integral, de todas as disciplinas. Aonde que haverá diminuição? Com certeza na educação básica pública. Professor, dito toda essa questão da precarização da educação com a base nacional, que país nós estamos construindo em cima disso? Preocupante o país que nós estamos construindo, por quê? Porque temos, trazer mais dois elementos para a discussão. Neste momento, o Brasil vive o que se chama o bônus demográfico, o boom demográfico. O que significa isso? O Brasil hoje tem 50 milhões de jovens.
Tá? Entre 2003 e 2022 é o período que nós temos mais jovens no Brasil e mais pessoas em capacidade ativa de produção, porque é um país de jovens nesse sentido. A partir de 2022, 2030, essa pirâmide começa a mudar e nós seremos um país mais de adultos depois de idosos. Tá? E o que está acontecendo nesse momento do boom demográfico? Tá? A matrícula do ensino médio está caindo. Nós temos mais jovens do que nunca, mas a matrícula do ensino médio está caindo. No censo do ano passado caiu de 8 milhões e 300 mil para 7 milhões e 900 mil. Então há uma queda na matrícula do ensino médio e já há também uma diminuição da matrícula no ensino superior, que são os jovens a partir dos 18 anos. E tem um dado que é muito preocupante, Laerte. 82% dos jovens que concluem o ensino médio, que já são poucos, não vão para o ensino superior. O que significa isso? O Brasil que nós estamos construindo é um Brasil onde os jovens de hoje não estão tendo acesso e a formação básica de nível médio, que é, pela nossa Constituição, obrigatória, tá? E não estão acessando a universidade. Essa geração toda do que vai construir esse país, que está construindo esse país, será uma educação sem escolarização média e superior. Num contexto em que estamos entrando na quarta revolução industrial, em que o conhecimento é primordial, amputar o futuro do país. Amputar o futuro do país, comprometer o futuro do país, porque nós vamos perder em capacidade, em conhecimento, em inteligência, para construir um país melhor e até para sermos mais competitivos em todas as áreas de serviços e de produção. Tá? Então é mais uma geração que ficará sem acesso à educação no país. E essa semana, você sabe, foi divulgado o Atlas da Violência no Brasil 2016. Tá? Foi publicado nessa semana. E aí tem um dado extremamente preocupante. Dos 62 mil homicídios, Laerte, 33 mil são jovens de 15 a 19 anos, principalmente negros. Principalmente negros, mas você imagina, o país está matando 30, 40 mil jovens que deveriam estar no ensino médio. O Brasil só perde para a Nigéria no assassinato de jovens. Exatamente. Então, ao invés de a gente estar fazendo todos os esforços, todo o investimento para que essa geração, no momento majoritária no país, esteja acessando a educação básica e superior, as nossas políticas estão sendo contrárias, estão sendo de retração. Tanto que as matrículas estão diminuindo na educação básica, no ensino médio e no ensino superior. E seremos um país com menos gente qualificada, capacitada para a vida, para construir um país melhor e para podermos, então, nos relacionar com os países onde aumentam seus investimentos em educação e de escolaridade. Nós estamos diminuindo. Professor, então, a gente já está no nosso final. Vou fazer uma última provocação. Ficou muito claro nos últimos anos de que a luta de classes no Brasil era camuflada e no momento que isso foi colocado às claras, né, se mostrou um grande ódio, né, entre as classes. Essa reforma, essa profunda reforma na educação, não é uma forma de estratificar, de separar, né, as classes sociais no Brasil novamente? Já que o senhor comentou, né? Por exemplo, o ensino particular continua, né, nos mesmos moldes, né? Então, quer dizer, essencialmente quem usa os recursos públicos do Estado que vão ser prejudicados, que são os mais pobres. Exatamente. Então, há muitos especialistas apontando que nós teremos uma educação até o nível médio pública de baixa qualidade, precária para os jovens pobres, tá? Que é a grande maioria, e teremos uma educação um pouco mais qualificada, que é os 14%, 15% na escola particular, que vão formar nossa elite intelectual. Tá? No ensino superior, todo indicativo aponta o seguinte: nós hoje temos em torno de 16%, 17% de jovens que acessam o nível superior. Quando você estagna isso, significa o seguinte: esses vão ter uma educação superior, os outros 82%, 83% não terão educação superior e vão se manter como jovens trabalhadores, ou seja, nas classes populares.
Tá? É uma estratificação de classe, sim, indiretamente, e eu acho que não é só indiretamente, é intencionalmente. O Brasil, nos nossos 518 anos, ele nunca massificou a educação, ou seja, nunca ofereceu educação de massa para todos. E estamos, de novo, praticando políticas que restringam essa massificação. A massificação da educação é muito breve, de 50 anos atrás. Né? Ela nem ocorreu ainda, porque quando você tem apenas 15% de jovem na universidade, ainda é uma educação de elite. Ela passa a ser de massa quando ela atinge no mínimo 30%. Por isso que o nosso PNE, o Plano Nacional de Educação, prevê que a gente expanda o acesso à educação superior até 2024 em 33%. Significaria dobrar o número de alunos hoje no ensino superior. O que está acontecendo? Uma diminuição em 2017 e 2018. Ou seja, nós propositadamente resolvemos estagnar o acesso à educação. Isso está acontecendo no nível médio, no técnico e no superior. Para resumir, um país com 50 milhões de jovens, 280 milhões de habitantes, tem apenas 1 milhão e 800 mil matrículas no ensino médio, apenas 7 milhões e 900 mil matrículas no, 1 milhão e 800 mil na educação técnica, 7 milhões e 900 no ensino médio e no ensino superior nós temos 8 milhões apenas. Ou seja, isso para 208 milhões é uma educação de elite. Ok, muito obrigado. É preocupante. É, muito. Obrigado, professor. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.